Olá, espero que vocês estejam bem, que tenham uma ótima semana. Hoje é minha vez de apresentar e a Thay estava comentando sobre a inteligência artificial no nosso grupo e o Felipe comentou que seria interessante se alguém trouxesse sobre os impactos da inteligência artificial. Então, eu estou trazendo aqui para vocês. Então, hoje eu vou falar sobre as duas faces da inteligência artificial, um título bem noveleiro, assim, bem impactante. Mas acredito que a conversa vai ser bem tranquila, eu trouxe bastante informação para poder conversar com vocês, mas tem outras trilhões de coisas que podem ser discutidas com relação à inteligência artificial, ok? Inclusive em questão de trabalhos análogos à escravidão. Então, assim, questões sociais que podem ser abordadas quando a gente está falando sobre a inteligência artificial também, ok? Então, vocês já estão carecas de saber, acho que na verdade tem ninguém careca, todos cabeludos de saber, que a inteligência artificial, o setor de dados, de tecnologia, de uma forma geral, eles estão em pleno desenvolvimento, nós estamos na era da tecnologia, da internet, então estima-se que esse mercado esteja avaliado em torno de 142 bilhões de dólares, o que é muito dinheiro, e ainda tem perspectiva que ele cresça e em 2030 chegue em torno aí de 2 trilhões de dólares, o que é muito dinheiro e mostra para a gente aí a importância e o impacto que esse setor está tendo na nossa sociedade. Então, às vezes a gente pensa que, não, estou só fazendo algumas perguntas para inteligência artificial, um uso só, assim, cotidiano, às vezes para responder alguma pergunta, para fazer algum trabalho, mas, gente, a inteligência artificial já está sendo utilizada em caráter governamental por empresas para tornar os seus projetos mais eficientes possíveis, para conseguir competir com outras associações, para tomar mesmo decisões baseadas em dados, em pesquisas realizadas pela inteligência artificial. Então, todos esses dados que são armazenados e colocados na famosa nuvem, eles vão ser coletados, processados, para então, quando alguém fazer alguma pergunta, essa inteligência artificial saiba te responder de forma adequada. E quando a gente pensa sobre essa nuvem, né, a gente acaba tendo uma ideia, principalmente as pessoas que não têm tanto conhecimento nessa área, uma ideia de algo muito abstrato, né? A gente não manda assim para o ar, não joga para o ar essa informação, ela fica rondando ali em cima da nossa cabeça. Ela vai para um local físico, apesar da gente chamar de nuvem, é um local físico, de concreto, em que essas informações elas são armazenadas. E a gente chama de data center. Então, nos data centers, que são complexos de quilômetros de distância, enormes, com milhares e milhares de computadores dentro deles, que eles vão armazenar as informações e processar elas para futuramente serem utilizadas e fazerem, né, combinações com essas informações para poderem chegar aí numa resposta adequada. Então, vocês conseguem ver na imagem da direita, em que a gente tem a parte interna, né, de um data center, com um corredor com vários computadores, um do ladinho do outro, processando informações constantemente, 24 horas, 7 dias por semana, e a parte do lado direito, as imagens são imagens externas, em que a gente consegue ver a presença de água na forma líquida e na forma de vapor embaixo. A gente, quando está utilizando o nosso computador, tipo esse meu lindo, belo e velhinho computador, chega um momento que ele não consegue mais processar com tanta velocidade e ele acaba gerando muito calor, né? Uma consequência do trabalho é o calor. Imagina esses computadores que estão processando milhares e milhares de informações todo santo dia. Então, eles superaquecem. Então, para evitar que isso aconteça e a gente acabe perdendo essas informações, esses data centers eles precisam ser constantemente resfriados, seja através, por exemplo, de ar-condicionado, seja através da água. Porém, esse resfriamento por meio da água, ele vai ser através da água potável. Então, nós já temos países que não contêm uma
quantidade de água potável ideal para o consumo, né, da sua população. E ainda temos agora esses data centers que precisam utilizar essa água potável para poder refrigerar esses computadores. Inclusive, tem cidades nos Estados Unidos em que a população está tendo que competir por água potável com data centers que estão localizados em regiões próximas dessa cidade e acabam utilizando os locais que eram utilizados de forma específica para o abastecimento daquela região, tá? Então, tá tendo agora competição de água entre humanos e entre esses data centers também. Inclusive, essa água, ela é de certa forma perdida. Na maioria das vezes, ela vai ser eliminada posteriormente na forma de vapor. Por isso que tem ali na imagem abaixo essas chaminés com esse vapor subindo, aquilo ali é vapor d'água, tá? Então, esses data centers, eles vão ser, assim, essenciais quando a gente está falando da utilização de dados para inúmeros serviços voltados para tecnologia de informação. E eles vão apresentar uma importância, eles vão apresentar uma grande importância, na verdade. Inclusive, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, ele já considera esses data centers como um serviço essencial. Dados governamentais são colocados dentro desses data centers. Sem ele, a gente não tem funcionamento adequado da internet, que agora é um produto essencial para o funcionamento da nossa sociedade. Inclusive, a gente já tem noção da importância deles nessa gestão de riscos. Por exemplo, situações de risco como as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul. Depois desse desastre, o governo do estado conseguiu manter suas ações, os hospitais conseguiram manter seus atendimentos, os seus dados se mantiveram seguros para serem utilizados posteriormente. A mesma coisa das instituições bancárias, a gente não teve perda de informações. Depois do desastre, foi mantido todas as informações que foram coletadas há anos e anos atrás. Por quê? Porque elas estão armazenadas nesses data centers. Então, em caso de situações de risco como essas, os nossos dados eles vão se manter seguros. Então, por isso é tão importante, né, a existência desses data centers. E que caso parem, a gente vai ter aí a perda de dados, operações governamentais podem parar, podem ser descobertas. Então, a gente está falando até mesmo de segredos de diversos países distintos que podem acabar sendo descobertos caso esses data centers também possam acabar sofrendo, né, algum dano, e até mesmo nossos dados pessoais também, né, gente? Mas nesse caso, eu estou falando assim de coisas mais, né, maiores do que nós, meros mortais aqui. E a gente tem inúmeros impactos quando a gente está falando da inteligência artificial. E quando a gente fala desse setor, a gente tem duas partes. Então, antes da gente ter, né, o chat GPT ali para a gente poder conversar e tirar dúvida, ele vai passar pela fase de treinamento. Então, a gente vai ter a fase de treinamento e a fase de operação propriamente dita. Na fase de treinamento, vai ser a fase que é considerada que apresenta mais gastos energéticos e vai ter uma maior emissão de gases de efeito estufa. Por quê? Para eu poder responder, para o chat GPT, por exemplo, poder responder uma pergunta minha, ele já tem que ter estudado, já tem que ter armazenado lá nos seus dados informações com relação a essa minha pergunta. Então, se eu mando, por exemplo, a foto de um carro e eu peço para ele me falar que carro é esse, durante a fase de treinamento, ele já teria que ter examinado milhões de imagens de carros para quando eu perguntar para ele sobre, ele conseguir responder ou chegar numa resposta o mais próximo possível. Então, quando a gente está falando aí dessa fase de treinamento, para manutenção também dessas centrais de computadores, de todas as emissões de dióxido de carbono mundiais, de 2 a 4% vão ser através dessas centrais de computadores, desses e faltou o nome, desses data center, tá? Então, assim, isso é até muito próximo das emissões que todo o setor de aviação vai emitir.
Então, pareia, tá, gente, com o setor da aviação, quando a gente está falando de avião, de uma forma geral, a emissão de gás de efeito estufa de dióxido de carbono, de forma mais específica, vai ser bem próxima. Inclusive, tem um estudo dos Estados Unidos em que eles pegaram uma inteligência artificial comum da Microsoft e eles viram que teve uma emissão de 284 toneladas de dióxido de carbono durante o treinamento dessa inteligência artificial, que é quase 5 vezes a emissão de dióxido de carbono de um carro durante toda a sua vida útil. Né? Então, é muito mais do que a emissão de um carro durante a sua vida útil. É muita emissão. Outros impactos que nós vamos ter é a poluição térmica, porque a gente está falando da utilização da água potável, do seu superaquecimento. Inclusive, na maioria das vezes, vai até ser perdida essa água, porque ela vai ser eliminada na forma de vapor. E uma outra informação importante que eu estava vendo em um vídeo é o não compartilhamento de dados entre as empresas. Por quê? Então, temos grandes empresas como a Google, a Microsoft e o Facebook. Todos os dados que a gente manda para o Google vão ser armazenados, assim como todos os dados das plataformas da Microsoft vão ser armazenados. 70% dos dados na Google e da Microsoft vão ser os mesmos. Por quê? Porque a gente não tem uma comunicação entre essas empresas, por conta, né, de competição, né, de mercado. Então, a gente vai ter muitos dados que vão ser iguais, porque essas empresas não compartilham as informações. Quanto mais dados eu tenho armazenados ali para o Google, maior, em questão maior de quantidade mesmo de área, vai ser necessária para armazenar essas informações. Mais área para armazenar essas informações, mais gasto energético eu vou ter, mais recursos eu vou precisar consumir. Então, o fato dessas empresas não terem uma comunicação entre elas faz com que esse armazenamento ele vá aumentando cada vez mais espaço eu preciso ter, mais impactos ambientais eu vou acabar gerando. Então, se essas empresas tivessem uma comunicação entre si, teria muito menos dados que seriam armazenados. Fora isso, nós temos também a geração de resíduos sólidos e a geração de resíduos eletrônicos, que são perigosos, né? E que devem ser descartados de forma correta, tá? De uma forma geral, esses são os principais impactos quando a gente está falando de energia, não só energia para manter, né, esses computadores funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas também energia para manutenção e para manter, né, o funcionamento do ar-condicionado, por exemplo. Porque se vocês olharem aqui essa próxima imagem, olha o tamanho de um centro de dados. Esse é o da Tesla em Xangai. Isso foi em 2021, inclusive, pode ser até que tenha sido ampliado. Olha o tamanho disso, a quantidade, milhares de computadores são mantidos aqui. A quantidade de ar-condicionado que tem que ser utilizado para manter toda essa rede. Fora a água que é utilizada também para o resfriamento. Então é muita coisa, tá? Muita energia é gasta durante todo o processo, desde lá a mineração da matéria-prima até o descarte posterior deles. Então, vamos falar um pouquinho de números. Eu trouxe o ChatGPT porque ele é o mais comum e o mais utilizado atualmente. Quando a gente faz uma pergunta simples para ele, a gente tem um consumo de 3 watts por hora de energia, que é 10 vezes mais energia do que se eu fizesse a mesma pergunta para o Google. Por quê? Porque o ChatGPT ele vai ser muito mais específico. Então, ao invés, ele vai trazer, por exemplo, uma resposta com 20 casas decimais, enquanto o Google vai trazer uma resposta mais ampla, ok? Se ele vai trazer uma resposta mais ampla, ele precisa gastar menos energia para poder me entregar todas aquelas informações que ele me entrega quando eu faço a minha pergunta, tá? Então, assim, beleza, são só 3 watts, né, hora de energia, tá tranquilo, mas você tem que lembrar que não é só você que faz pergunta no chat de PT. Nós temos mais de 400 milhões de usuários ativos por semana,
que fazem por volta de 1 bilhão de consultas por dia. É muita coisa, é muita energia que é gasta por uma simples pergunta. Então, quando você manda bom dia só lá no chat GPT, você vai gastar muita energia para poder mandar aquele bom dia para ele. Inclusive, nós temos aí uma pesquisa feita na Califórnia, eles viram que o treinamento do chat GPT, que é aquela fase inicial do chat GPT-3, ele consumiu cerca de 700 mil litros de água potável, tá, gente? É uma água limpa. Então, ele consumiu cerca de 700 mil litros de água. E depois, durante o seu funcionamento, já a operação, ele vai gastar cerca de 500 mililitros de água, de 10 a 50 respostas, dependendo aí do tipo de pergunta. Perguntas de tamanho médio, mais ou menos. Nem muito simples, mas também nem muito complexas. Então, ele vai gastar cerca de 500 mililitros de água. Então, é muita água. Então, a gente não tem somente um gasto de energia, como já falei com vocês, já mostrei dados, não tem somente o gasto de dióxido de carbono, eliminação de dióxido de carbono, igual eu trouxe dados para vocês, tem também o gasto de água também incluso nisso. Então, aí a gente tem um gráfico que mostra que o consumo de eletricidade, por conta dessas operações, está aumentando cada vez mais. Inclusive, tem uma informação legal que é sobre as criptomoedas, né? Que não cabe aqui na apresentação, mas, querendo ou não, são informações, dados que precisam ser mantidos. E para serem mantidos, a gente precisa ter uma manutenção e um aumento do consumo de eletricidade, tá? E agora, né? O que eu faço? Como a pegada de carbono da IA pode ser reduzida? Então, a gente está falando principalmente sobre a inclusão desses data centers no licenciamento ambiental. Botei brasileiro, mas não só brasileiro, em caráter internacional. Então, a gente tem licenciamentos e ações governamentais, leis, políticas envolvendo o consumo de água por indústrias, por empresas. Mas não é só água que vai ser, não vai ser só na água que a gente vai ter um impacto ambiental quando a gente está falando dessas empresas, desses data centers. A gente vai ter milhares de outros impactos ambientais. A gente só consegue calcular, saber quais são, e se precaver, né, e prevenir a partir do momento que a gente tem dados concretos sobre esse impacto. E para a gente ter dados concretos sobre esses impactos, a gente precisa de um licenciamento ambiental. A gente precisa de leis que imponham que essas empresas passem pelo processo de licenciamento ambiental. Sem isso, a gente não consegue ter essas informações que são consideradas legais. Até porque a maioria das informações que nós temos com relação aos impactos que eu comentei são informações passadas pelas próprias empresas. Quem me garante, né, que essas informações elas estão corretas, que, né, tá realmente tudo certinho. Então a gente precisa ter essa retenção de informações pelo nosso próprio governo, pelos órgãos ambientais, como o IBAMA e o ICMBio. Então, usar técnicas algorítmicas ou até mesmo hardwares que vão buscar trazer soluções menos precisas, igual eu comentei, ao invés de trazer uma resposta com 20 casas decimais, trazer uma resposta com 10 casas decimais, porque isso vai ajudar a ter uma diminuição desse gasto de energia, tá? Inclusive, novas plataformas de inteligência artificial têm buscado fazer dessa forma. Buscar investir em melhorias quando a gente está falando de sistemas computacionais, até mesmo durante essa fase de treinamento, que é essa fase que a gente tem maiores gastos, buscar mesmo produzir computadores que conseguem desenvolver mais e gastando menos. Para isso, a gente tem que investir, né, em tecnologia, em pesquisas universitárias, para poder buscar o desenvolvimento, e até mesmo empresariais, né, para poder buscar o desenvolvimento desses novos mecanismos, de novos computadores mais tecnológicos, que processem a mesma quantidade gastando menos, por exemplo. Além dessa comunicação e compartilhamento de dados que eu já comentei com vocês. Quanto mais compartilhado for, menos eu preciso armazenar. Menos armazenamento, menos impactos ambientais.
Então, a gente tem algumas recomendações não vinculantes, como, por exemplo, o do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que eles falam que é necessário a gente ter procedimentos padronizados quando a gente está falando da mensuração de impactos ambientais pelas inteligências artificiais, tá? Então, a gente tem que ter a divulgação dessas informações, tem que ter um caráter governamental, tem que ser lei, tá? A divulgação dessas informações e esse licenciamento ambiental, para evitar ao máximo esses impactos. Então, é aquilo. A gente é uma balança mesmo. Então, pode a gente buscar né, uma menor quantidade de impacto, um menor consumo de energia, por exemplo, a gente vai ter que ter uma execução um pouquinho mais lenta, dados não tão precisos. Mas, assim, para coisas cotidianas, não é necessário. Não é necessário uma execução extremamente rápida, não é necessário dados muito precisos, não é? Para fazer perguntas simples, coisas cotidianas, a maioria dos usuários tá ali para fazer uma pergunta tipo quanto é 2 mais 2. Então não é necessário um gasto de energia tão grande, uma resposta tão precisa, ok? Inclusive, a Thay estava falando sobre exemplos né, de IA que são mais sustentáveis. A DeepSeek, que é uma startup chinesa, ela está buscando ter as mesmas resultados próximos do chat GPT, gastando menos energia. Mas é aquilo, propostas que estão feitas, realmente ela está conseguindo, mas é algo que ainda precisa ser estudado, melhor desenvolvido aí né, por um tempo ainda. Então, para a gente ter garantia de que isso realmente, não, realmente está funcionando, realmente tem menos gasto. Então, é algo muito novo. Então, assim, a gente tem vários projetos ambientais que estão sendo desenvolvidos com a inteligência artificial, mas entra aquela questão, né? Então, a gente está buscando melhorar muitas coisas com a inteligência artificial, mas lá atrás, escondido, tem muito impacto ambiental. Então, será que vale a pena? A gente tem que pesar essa questão também. Então, eu estou aí com a Previs IA, que é voltado para monitoramento com utilização de satélites para a gente poder ver sobre desmatamento ilegal na Amazônia. Beleza, eu estou tentando buscar diminuir o desmatamento ilegal, mas lá atrás eu estou contribuindo para a poluição, estou contribuindo para a utilização de água potável, sendo que tem inúmeros países que não têm água para poder fazer o abastecimento da população. Então, assim, que peso é esse, né? A gente tem que medir isso certinho. Então, propor, sim, alternativas, projetos ambientais que vão nos ajudar, mas buscando ter uma pegada bem menor do que a gente tem atualmente. Então, tem o plano aí, que também é voltado para identificar incêndios florestais, para fazer resgate, conservação ambiental. O Wild Book, que é voltado de forma específica para animais, para a gente identificar padrões e ajudar na conservação de espécies ameaçadas. O eBird, que já vai ser voltado para aves, para a gente poder ver padrões de migração e ajudar na conservação dessas espécies, e até mesmo o Ocean Light, que utiliza satélites para a gente poder monitorar a pesca ilegal. Então, ajudar aí na preservação e na proteção da vida marinha e dos oceanos. Então, são projetos extremamente interessantes, tem muitos outros, eu coloquei só alguns, mas que por baixo dos panos a gente está tendo outros impactos ambientais muito grandes. Então, a gente ainda tem muito a desenvolver e a melhorar. Mas para início de conversa tem que ser definidas leis e políticas ambientais que tenham de forma específica ações para esses data centers, para essas empresas de armazenamento de dados, para início de conversa, para então a gente começar a propor alternativas e visar aí fazer recompensação e tudo. Fazer compensação ambiental. Então, aí a gente tem algumas referências, são várias, e eu agradeço por vocês terem me ouvido.